Shalom, shalom, querido, shalom. Mais um dia é muita alegria, né? Muito, muito bom viver esse tempo, muito bom saber o quanto o Senhor tem sido fiel, muito bom ver o sustento, a força de Deus sobre as nossas vidas, muito bom viver o tempo que o Eterno tem para nós, amém? Hoje nós estamos entrando agora no 46º dia da contagem do Homer e vamos falar hoje do terceiro dia do espírito de temor, dessa manifestação do Pai que gera dentro de nós esse temor ao Senhor, que gera dentro de nós esse nível de verdade de quem é Deus e faz com que, ao sabermos quem é Deus, nós estremeçamos diante dele, mas não de uma forma ruim. Queridos, desde o primeiro dia, né, eu falei que uma das raízes para essa palavra temor é o medo mesmo. Porém, não é um medo baseado no conceito natural humano. Porque o medo natural humano, o medo da carne, o medo da alma, ou até mesmo o medo espiritualmente falando, ele é um medo que ele ou gera em nós paralisia ou gera retrocesso. Vamos lá, imagine aí algo que você tem medo e você vê aquilo. O que você faz? Ou você fica paralisado ou você volta, né? Você volta pelo caminho que você estava trilhando. Porque o medo, esse medo natural, ele gera isso. O medo que vem desse temor a Deus é um medo que me lança mais perto do Senhor. Eu tenho medo de ferir o Senhor. Eu tenho medo de não viver as verdades dele. Eu temo não alcançar a sua plenitude. É um temor que me aproxima, porque eu entendo que Deus é Pai, que Deus é bom, que as suas misericórdias duram para sempre, que a sua bondade, o seu amor vai de geração em geração. Queridos, deixa eu prender aqui, porque eu tô com o cabelo solto, mas eu tô com uma lâmpada aqui do lado e essa lâmpada tá me esquentando aqui. Então deixa eu prender aqui. Então é um medo bom, né? Não é um medo de paralisia. E dentro disso eu quero ler com você hoje 1 João. Abra aí sua Bíblia. 1 João, capítulo 4. A partir do versículo 18 é o texto que nós vamos ler hoje. Tá com a sua Bíblia aí? Vamos lá então. 1 João, capítulo 4, a partir do 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então aqui, João traz uma revelação, né, da palavra, dizendo sobre um dos fundamentos do amor. E aqui, na minha tradução aqui está temor, mas na maioria das traduções está o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que o verdadeiro amor lança fora o medo? Eu não sei como foi para você o seu processo de conversão. O meu processo de conversão se iniciou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu vim para Rondônia com 9 anos. E a primeira família que eu conheci aqui, eles eram cristãos da Igreja Missionária Unida. Foi o meu primeiro ponto de contato com Deus, porque até então eu não conhecia absolutamente nada. Nada. Eu não lembro, queridos, até os 9 anos, se eu fui alguma vez, vamos colocar, porque minha família é católica, né? Até os 9 anos, eu não lembro de ter ido numa missa, por exemplo. Não lembro. Fui batizada na igreja católica e tal, mas eu não lembro de ter essas conexões. Minha primeira lembrança relacionada à igreja é dentro da Igreja Missionária Unida. Então, eu vivi assim, por 1 ano, 2 anos aproximadamente, toda aquela base de igreja pequenininha, do sítio, sabe?
Nós tínhamos o Juarez, que era um querido que era dessa igreja, que foi a família que eu conheci. E eu ia com eles, e ele tinha um caminhão, e ele colocava atrás do caminhão tábuas para ir buscar os irmãos no sítio, né? A gente morava no sítio. E ele ia buscar os irmãos e eu ia junto, né? Eu com as filhas dele, a Neide, a Késia e a Kátia. Nós montávamos no caminhão, ia junto, né? Buscava os irmãos, vinha pro culto, depois ia para a linha de novo, entregando os irmãos. E ali tinha os retiros, tinha acampamento. A gente ia no final de semana visitar os irmãos. E eu ia como criança, mas eu louvo ao Senhor, porque foi nesse tempo que Deus escreveu o meu nome no livro da vida. E isso, queridos, ainda que eu não permaneci, o Senhor teve como me guardar. Porque ali eu já havia entregue a minha vida ao Senhor. Ainda que eu me perdi, eu já havia entrado na filiação, né? Nessa questão do chamamento do Pai. E daí eu não permaneci na igreja, né? Na verdade eu não tive incentivo, não tive ensino, não tive nada, não permaneci. Foi um tempo onde eu ia como criança. E vivi minha adolescência e minha juventude até meus 20 anos com todo o padrão do mundo, né? De festas, de tudo mais. Porém, algo ficou no meu coração. E eu li a Bíblia. Não era sempre, né? Mas eu li a Bíblia. E, queridos, era algo tremendo, porque Deus, ele me cercava de crente. Me cercava, assim, de cristão, sabe? E tinha a Kátia, inclusive essa amada, ela faleceu esse ano, ela e o pai dela. Eles foram as primeiras pessoas a me apresentar Cristo do jeitinho simples deles, sabe? Eles foram as primeiras pessoas a me apresentar Cristo depois da minha vida adulta. E eu lia muito o Apocalipse. E eu chegava para ela e falava assim, Kátia, o que isso aqui quer dizer? E ela não sabia me explicar, ela não tinha esse entendimento. E ela falava para mim assim, André, eu não leio isso. Lê João, lê as cartas, lê os evangelhos, né? E eu tinha medo, queridos. Eu tinha muito medo. Então, naquele tempo, eu tinha um temor, um medo, que era um medo que me afastava de Deus. Porém, eu me afastava, eu fugia, mas o Senhor me cercava com cordas de amor. Eu me lembro de uma vez, tinha na cidade um profeta, esse profeta também já faleceu, um homem de Deus, sabe? Simples, de uma simplicidade, ele não sabia ler nem escrever, mas ele conhecia a base bíblica toda, um homem assim, muito letrado na palavra, sabe? E com uma visão espiritual muito aberta, queridos, de uma forma assim, excepcional. E um dia, eu corria desse homem, porque ele era louco. Aqueles profetas de profecia, ele era louco. Se ele estivesse na rua e Deus mandasse ele falar algo, ou se, tipo assim, ele tá na rua, ele visse algo e o Senhor revelasse, ele falava ali mesmo, né? E teve um dia que eu tava subindo a avenida, né, da casa do meu pai, e eu encontrei com ele na esquina. Eu não tive como fugir, porque eu fugia realmente dele. E no meio da rua, eu com um shortinho desse tamanho, sabe, com todos os padrões mundanos, ele levantou o dedinho de profeta na minha cara, e ele falou assim, Deus manda te dizer que não adianta você fugir. Para onde você correr, ele vai te buscar. E é tão tremendo isso que depois eu me esqueci disso. Mas depois, quando eu me converti na mesma igreja que ele pastoreava. Não na igreja dele, da Presbiteriana Renovada. Ele era de uma cidade vizinha que é onde eu moro, e eu me converti aqui em Ariquemes, onde eu moro. E daí um dia teve um congresso na igreja e ele contando isso pra mim e rindo de mim, sabe? Falando assim, lembra aquele dia que eu meti o dedo na sua cara? O Senhor falou, e te pegou mesmo e tal. Então, mas aquele temor que eu tinha naquele tempo era um temor que me afastava do Pai. Porém, queridos, quando eu me encontrei com o amor, esse amor lançou fora o medo. E hoje o temor que eu tenho é um temor de não chegar naquilo que o Senhor tem para mim. Então eu quero cada vez mais estar próxima a Ele, porque eu sei que é só nele que eu posso chegar à plenitude daquilo que Ele liberou para minha vida.
daquele que Ele liberou para minha casa. Então você consegue entender? O temor humano, o medo humano é algo que me paralisa ou que me afasta. O temor que vem do Espírito é algo que me atrai, é algo que me leva mais perto ao Senhor, porque é algo que me faz honrá-lo. É algo que me faz reverenciá-lo, que me leva a ter uma vida de adoração, que me leva a ter uma vida de entrega, que me leva a caminhar, querendo extrair cada vez mais do Senhor. Então aqui nesse texto fala, né, no versículo 18, não há temor, no amor não há temor. Então, se hoje você ainda é consumido pelo medo, como foi lá no início da sua caminhada, né? Talvez você veio porque você escutou alguém falando que você ia para o inferno. Talvez você veio, eu não sei você, queridos, mas antes eu tinha uma visão, a minha visão céu era a visão romana, desses filmes que passam, né? Então essa era a minha visão céu. Então como que eu imaginava o céu? Eu imaginava um ambiente todo branco, com aqueles anjos cantando lírico, né? Aquela coisa passiva ao extremo, num silêncio absoluto. Era assim que eu imaginava o céu. E eu pensava assim, eu não tinha coragem de falar porque eu tinha medo. Isso no começo da minha caminhada cristã. Eu tinha medo, né? Então eu não tinha coragem de falar. Mas eu pensava assim, Deus, eu não quero ir pro inferno. Eu não quero ir pro inferno. Mas o céu deve ser muito chato. Gente, o que eu vou fazer a eternidade inteira? Deve ser muito chato. Porque eu não conhecia, agora você vai ficar rindo de mim, né? Eu não conhecia, e quando a gente não conhece, nós temos um medo que nos afasta. Então, eu não amava o Senhor. Hoje, queridos, eu sei que o céu não é dessa forma que eu pensava. Mas, se eu tivesse que passar a eternidade inteira só sentadinha, olhando para Jesus e olhando para Deus e extraindo a verdade deles face a face, para mim já valeria a pena. Porque hoje eu amo o Senhor. Então, esse medo que eu tinha de ter uma vida monótona, eterna, eu não tenho mais. Não é somente porque eu conheço, é porque eu o amo. Então, muitas vezes nós queremos... Senhor, gera no meu coração temor. Ou, às vezes a gente ora por pessoas, né? Senhor, gera temor no coração de fulano, de Beltrano, porque não tem compromisso com o Senhor. E, na verdade, nós devemos orar, Senhor, gera amor. Se manifeste para essa pessoa, a ponto dela te amar. Porque, queridos, quando nós amamos o Senhor, nós o tememos de graça. Nós o adoramos de graça. É algo bom, é algo prazeroso, é algo que não tinha peso. Eu não temo, eu não reverencio porque eu tenho medo. Eu temo porque eu amo. E isso muda toda a nossa forma de caminhar no Evangelho. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o seu coração seja cheio de amor ao Senhor. Que você se encontre no amor do Pai. Que você se encontre nos braços do Senhor. E que seu coração transborde essa vida e esse temor. Que a bênção do Senhor seja sobre você e seja sobre a sua casa. Nós nos encontramos amanhã. Amanhã nós já vamos entrar no 47º, querido. Então, 47º, 8º e 9º. Contando com hoje, faltam só 4 dias para a gente terminar. Falta só um pouquinho, mas o Senhor tem trago coisas novas e nós vamos estar por muito tempo juntos, caminhando, avançando no reino, tendo um coração, encontrando um coração que ame ao Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre sua vida e nos vemos amanhã. Amém? Shalom, shalom, queridos.